Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 14º capítulo do nosso vídeo-livro de matemática do segundo ano do ensino médio. Toda esta obra foi criada dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Espero que os senhores gostem, que curtam os nossos videolivros e que aprendam muito com eles. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque a sua inscrição é muito importante para a evolução do canal. E quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar. Também é muito importante que os senhores dêem aquele like bem bacana, porque isso ajuda também o canal e tenham bons estudos. A gente vai começar hoje o estudo da esfera. Vamos considerar um ponto C e um número real positivo R qualquer. A esfera de centro C e de raio de medida R é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Vendo a imagem da esfera, a gente pode dizer que aquele C é o centro da esfera, o segmento CP é o raio da esfera, o segmento PQ é o diâmetro da esfera e o raio R é aquele R, raio maiúsculo, que vai do centro até o ponto P. A casquinha ou fronteira da esfera chama-se superfície esférica, é aquela parte superficial. Os senhores imaginam uma bola redondinha, uma bolazinha vermelha de plástico, qualquer azul, a cor que vocês quiserem. Aquela casquinha esférica que forma a bola, por fora da bola, é chamada de superfície esférica. A área dessa superfície esférica vai ser sempre dada por 4πr². Não esqueçam disso. Eu quero a área da superfície esférica de uma esfera. É dado por 4πr². Por exemplo, se o raio de uma esfera é 9 centímetros, a área da superfície esférica será dada por 4πr², é 4 que multiplica r vezes 9 ao quadrado. Vai dar 36 vezes 4, 144. A área, então, é 144 π centímetros quadrados. Não esqueçam desse detalhe. Agora vamos ver o volume da esfera. O volume da esfera é dado pela fórmula volume igual a 4/3 de πr ao cubo. Geralmente, a demonstração dessa fórmula é feita por cálculo integral diferencial, já a nível superior. Eu não vou demonstrar essa fórmula para os senhores usando o cálculo, porque é um estudo mais avançado. Mas se os senhores acreditam em mim, o volume é 4/3 de πr3 e a gente vai definir isso pelo princípio de Cavalieri daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai discutir um detalhe, senhores. A intersecção do plano beta com uma esfera e um círculo de raio R. Se D é a distância entre o centro da esfera e o plano, aquele Dzinho está lá marcado ali naquela bola azul, D é a distância que existe entre ali do ponto da origem, do centro da esfera, até aquele centro da circunferência que gerou a intersecção com o plano. E tem um raio formado ali por eles. A gente pode concluir que aquele raio da esfera ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo quadrado, é igual à distância D, que é a distância entre a esfera e o plano, e também somado com o R, o raio, que é o cateto, daquela circunferência que formou a intersecção com o plano. Portanto, a área de secção é dada por πr² menos d ao quadrado. Por quê? Nós sabemos que a área daquela circunferência é πr². R², nós achamos ali que não é r² menos d², ficou no lugar de r², ficou πr² da esfera, menos a distância da esfera à circunferência. Não esqueçam, porque isso também é uma informação muito importante. Vejamos aqui uma coisa interessante agora sobre o volume da esfera. Vamos tentar entender essa fórmula através do princípio de Cavalieri. O volume da esfera será determinado utilizando o princípio de Cavalieri, por isso vamos considerar inicialmente o sólido S, que é o cilindro, né? Vamos utilizar isso,
que será obtido da seguinte maneira: um cilindro equilátero de raio R e altura 2R, retiramos dele dois cones de raio R, altura R e de vértice P. Muito bem. O vértice seria o apótema de cada pirâmide ali, né? Que é aquele lado do triângulo que formou aquela pirâmide ali com base circular. Aí nós sabemos que a fórmula do cilindro é πr ao quadrado, certo? Vezes 2 vezes R. Muito bem. Aí dá o cilindro, que isso é a altura do cilindro, né? Π é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes 2R, que é a altura dele. Muito bem. Menos 2 vezes 1/3 de πr ao quadrado, menos o volume daqueles dois π. Nós pegamos o cilindro e diminuímos as duas pirâmides. Então, isso multiplicado pelo R, que é a altura. Então, aí base é 1/3 de πr ao quadrado vezes R. E aí, fazendo as continhas, né? São dois cones, por isso que a gente multiplicou por 2. Então, R é igual a 2πr ao cubo, menos 2/3 de πr ao cubo. Fazendo essas continhas, tirando o número de comum, vai dar 4/3 de πr ao cubo. Então, essa foi uma definição pelo princípio de Cavalieri. Se nós temos dois cilindros, têm o mesmo volume na área da base e a altura, então eles vão ter, a altura no caso seria o R, eles vão ter o mesmo volume. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Podemos considerar apoiados no plano alfa esses dois sólidos S, aí se uma esfera é de raio R, conforme mostra a figura. A intersecção dos dois no plano, certo? Se um plano beta paralelo a alfa seccionar a esfera E, a área da seção será π, que multiplica R ao quadrado menos D ao quadrado, conforme foi visto no slide anterior. Beta também será seccionado por essa seção, que será a coroa circular de raios R e D, e também de área igual a π R ao quadrado menos D ao quadrado. Então, as duas secções estão áreas semelhantes. A igualdade das áreas das secções permite concluir, pelo princípio de Cavalieri, que a esfera E tem o mesmo volume do sólido S. Como sabemos que é 4/3 de πr ao cubo. Podemos então concluir que se uma esfera tem um raio R e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Espero que os senhores tenham compreendido e agora a gente vai aplicar essas fórmulas para calcular os volumes da esfera. Não esqueçam dessa fórmula porque ela é muito importante. Agora, a área da superfície esférica, concluindo ela, nós vamos conhecer o volume da esfera, podemos mostrar intuitivamente porque a área da superfície esférica é área 4πr ao quadrado. Vamos imaginar uma esfera de raio R com uma reunião de sólidos que parecem pirâmides. De fato, esses sólidos não são pirâmides perfeitas, pois a base das pirâmides é plana. E esses sólidos têm as bases com superfície um pouco arredondada, pertencem a uma superfície esférica, a cabecinha deles ali. Contudo, o tamanho dessas bases, como sendo menores possíveis, são muito pequenininhas, pode se tratar como superfícies arredondadas, como superfícies planas, permitindo considerar sólidos como pirâmides. Assim, podemos admitir que o volume dessa esfera é equivalente à soma do volume de todas essas pirâmides de base minúsculas. Em somar todas aquelas bases ali, a gente vai somar todas as casquinhas. E aí o que acontece? Repare, a altura da pirâmide, raio R é a esfera. E o raio da esfera, certo? A altura da pirâmide é um raio da esfera. Isso aí não tem nem dúvida, né? Aí o que acontece? Pensando desse modo, a superfície esférica fica dividida em um número infinitamente grande de polígonos de bases das pirâmides, né? Aquelas bases de pirâmide com um monte de pedacinho delas. Digamos então que a superfície esférica tenha ficado dividida em N polígonos e N superfícies semente grandes, cujas são S1, S2 até Sn. Lembrando que o volume de cada pirâmide é SH sobre 3, é igual a SR sobre 3, porque a altura da pirâmide é igual ao raio. E se S1 mais S2 até S infinito, a área da superfície esférica vem, que o volume é 1/3 de S1 vezes R.
mais um terço de S2 vezes R, até Sn, um terço de Sn vezes R. Então, S vezes S1 mais S2 mais S infinito multiplica R. R é igual a 1 terço de A vezes R. Então, 4 terços de PR3 é igual a 1 terço de AR, que é igual a A, sendo 4πr ao quadrado. Muito bem. A gente intuitivamente também concluiu da mesma forma, porque A é 4πr ao quadrado, que é a área da superfície. E a área da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Não esqueçam desses valores e vão fazer exercício, porque exercício é que nos ajuda a resolver as questões nossas. Um fuso esférico é uma parte da superfície esférica, um pedacinho dela ali, como se tivesse um gomo de uma laranja, gerada pela rotação em graus ou radianos de uma semicircunferência de raio R com as extremidades em um eixo. A área do fuso é proporcional aos ângulos alfa, de forma que quando alfa for 360 ou 2π radianos, tem-se uma área de superfície esférica, seja 4πr ao quadrado. Encontre a fórmula que permite a área do fuso em função do raio R e o ângulo para graus em radianos. Eles são exatamente proporcional. A área do fuso, que é aquele pedaço, aquele gomo que nós tiramos ali, né? E ficou lá na mexerica um buraco daquela forma, é a área dele, né? A área do fuso é exatamente, está para a área toda da esfera, que é 4πr ao quadrado, é da casquinha que nós fizemos, é aquela casquinha de fora que está ali na cor laranja. Né? A área dela é 4πr ao quadrado. Assim como o ângulo formado por ela, alfa, que está até desenhado ali, aquele ângulo ali, está para 360, que é o ângulo todo da circunferência. Ou então está para radiano, o ângulo em radiano, assim como 2π. Tá? O ângulo poderia estar ali π sobre 2, por exemplo, que é 90 graus, né? Π é 180, π sobre 2, 2π 360. Então, a proporcionalidade está aí. Então, a área do fuso, fazendo as continhas, vou passar o 4πr ao quadrado para lá multiplicando. É igual a graus, a medida dele em graus, sobre 360. Fazendo as continhas, a área do fuso é exatamente alfa, que é o ângulo que multiplica πr ao quadrado, sempre 90. Guardem isso aí. Ou então, guarda só a primeira e a área do fuso, basta vocês fazerem as multiplicações e vai ver que é em graus, tá bom? Não esqueçam. Em radiano, é o valor dele em radiano dividido por 2π, que multiplica 4πr ao quadrado. Então, se vocês têm que lembrar, não precisa ficar decorando essa fórmula toda. Se decorar, melhor, que aí vai ser mais rápido fazer exercício. Mas se o senhor decorar que a área do fuso está para 4πr ao quadrado, em graus 360, em radiano, sobre 2π, os senhores vão ter dificuldade. Não uma dificuldade, que depois é só fazer multiplicar cruzado e vocês vão ter a área do fuso. O 4πr2 está multiplicando, dividindo, vai para lá, multiplicando, é só fazer conta, né? Então vamos aplicar esses conhecimentos. Responda essas questões relativas do planeta Terra usando π igual a 3,14. Como calcular o seu volume e a área de sua superfície? Como calcular a área coberta de água em quilômetros quadrados na superfície? Então vamos resolver a letra A. Sabe-se que na linha de Equador, senhores, estou informando os senhores agora, tem 40 mil quilômetros aproximadamente. 40 mil quilômetros é o valor de C. E esse C corresponde a uma volta toda da circunferência, que já não é 2π vezes R, vocês lembram? Quando nós estudamos circunferência, se vocês abrirem uma roda de bicicleta e medir o comprimento aquele ferro que formou a roda de bicicleta, ele vai dar exatamente 2π vezes o raio que era aquela circunferência. Então a gente vai saber o comprimento disso aí. Né? 40 mil corresponde a 2π vezes R. Então, R igual a 40 mil dividido por 2π, π é 3,14, fazendo a continha, vai dar 3.369 quilômetros, exatamente o raio dessa circunferência, que é exatamente a área que a gente vai calcular agora. Nós já sabemos o raio, nós sabemos que a circunferência tinha 40, lá a distância tinha 40 mil quilômetros, sabemos o valor do raio, o volume é 4 terços de πr ao cubo, então é 4 terços, 3,14, que é π, vezes 6.369 ao cubo.
Fazendo todas essas contas, vai dar um número 108, não sei das contas, 12 casas para frente. E a gente escreve em forma de potência de 10 a 1,08 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos. A área da superfície da esférica, a área é igual a 4πr ao quadrado, já vimos isso. Então, só substituir. A área vai dar 4 que multiplica 3,14, que multiplica 6,369 ao quadrado, que vai dar 509.485.862,1 quilômetros quadrados. Escrevendo em potência de 10, eu ando 8 casas com a vírgula, vai ficar 5,09 vezes 10 a 8 quilômetros quadrados. E agora a gente vai calcular a letra B. Como calcular a área coberta de água em quilômetro quadrado da superfície? Nós temos a área da superfície. Nós sabemos que a Terra tem 3/4 de água? Então, senhores, ele agora, então, vamos multiplicar a área que nós achamos por 3/4, né? Vai ser 3/4 que multiplica 5,09 vezes 10 a 8, que é 3,82 vezes 10, 8 quilômetros quadrados, que é 3/4 de água em 1/4 de terra. Ok, senhores? Vejamos agora o que vai acontecer nos próximos exercícios. Vejamos agora, uma cunha esférica. Cunha é aquele pedaço ali, é um gomo da laranja que a gente tira ali, tá? Uma cunha da esfera é uma parte da esfera gerada pela rotação em graus de ou radianos de um semicírculo de raio R com as extremidades em um eixo. O volume da cunha é proporcional ao ângulo alfa. Nós já vimos isso aí, de forma que a equação alfa for 360 graus ou 2π radiano. Tem-se o volume da esfera, ou seja, 4/3 de πr ao cubo, enquanto a fórmula que permite obter o volume da cunha, em função do raio R e do ângulo, para graus radianos. Então vamos encontrar isso aí usando aquele conhecimento que nós já temos, né? Está aqui a cunha desenhada, o alfa, o arco equatorial, é aquele ângulo que forma ali da cunha, dos dois lados da cunha, tem um ângulo lá no centro da circunferência. Só pegar os dois lados da cunha e unir lá no centro da nossa esfera, e a gente vai achar o ângulo da cunha. Ele pode ser 30, 60, vai só aumentando ou diminuindo, né? Vejamos agora. O volume da cunha é proporcional a 4/3 π R3, assim como o ângulo é formado pelo total. O volume da cunha pelo total do volume. O ângulo pelo total de ângulo. Ou pode ser em radiano ou pode ser em 360 graus. O radiano é 2π. Essa é uma relação que vocês não podem esquecer, porque ela nos ajuda a resolver tudo. Se a gente esquecer da forma, é só aplicar ela. Então, o volume da cunha é proporcional a 360 graus, vezes, porque o 4/3 de PR3 está dividindo, foi para lá multiplicando. Fazendo as contas, 360 simplifica com 4, com 3, 9 vezes 3 dá 90, 90 vezes 3, 270 em graus. E tem alfa π R3 sobre 360. O volume da cunha em radianos, né? É só fazer a conta também. Passou 4/3 πr3 para lá, multiplicando. Fazendo a conta, 4 simplificou com 2, aí ficou 2 alfa πr3 sobre 3, isso em radiano. Então é só fazer essa relação, os senhores não vão ter nenhum problema com o volume e da cunha, ok? Tanto em radiano como também em graus. Determine a área da superfície esférica cujo raio é 6 centímetros. A área é 4πr ao quadrado. É 4π que multiplica 6 ao quadrado, é aproximadamente 144 π centímetros quadrados. Uma laranja tem a forma esférica, a medida indicada abaixo. Qual é aproximadamente a área da casca dessa laranja? É aquela casquinha que tem lá, então lá não estou preocupado com os gominhos lá dentro, não, só a casquinha dela. Nós sabemos que a área da superfície é 4π, que multiplica 4 ao quadrado, que é o tamanho do raio, porque lá o diâmetro ele nos falou que é 8. Fazendo as continhas, dá 16 vezes 4, 64 π centímetros quadrados. A figura abaixo representa um hemisfério. Qual a área da superfície desse hemisfério? A figura nós estamos vendo que já é a metade de uma esfera. Então, a área não é 4πr ao quadrado, mas é a metade que a gente quer. Então, a gente tem que multiplicar por meio. O R é 10, porque ele mostrou que o diâmetro é 20. Então, o R é metade do diâmetro. Aí agora é só mamão com açúcar, fazer conta. Meio que multiplica 4π vezes 100. 4 vezes 100 dá 400, divide por 2, 200 π metros quadrados. Qual é o volume de uma bola de basquete, cujo diâmetro médio é 26 centímetros? Se o diâmetro é 26, é porque o raio é 13.
óbvio, né? Usando π igual a 3, 4π que multiplica 3 ao quadrado, sobre 3. Usando π igual a 3, vai ficar 8.788 vezes 3, dividido por 3, cortou ali centímetros cúbicos. Então, a resposta final, 8.788 centímetros cúbicos. Também aqui, ó, o diâmetro de uma esfera de ferro fundido mede 6 centímetros. É diâmetro, não falou raio. Então, o raio é 3, né? Qual é o volume da esfera? 4/3 de π, que multiplica 3 ao quadrado. Fazendo as continhas, cortou um 3 com 3, 9 vezes 4, 36 centímetros cúbicos. 111,04 centímetro cúbico. É a nossa continha legal. Que nós multiplicamos aí e tal, e o π nós usamos como 3,14. Um reservatório tem a forma de um hemisfério. Figura a seguir, qual é o volume máximo de líquido que cabe nesse reservatório em litros? Usar π igual a 3 agora. Então, temos o volume é 4/3 de π ao quadrado, mas tem que multiplicar por meio, porque é a metade dessa esfera. O raio é 5, porque ele nos falou que ali mede 10, o raio é a metade do diâmetro, né? Fazendo as continhas, 250 π sobre 3 metros cúbicos. 250 π metros cúbicos, porque o π igual a 3 cortou 3 com 3, né? É aproximadamente isso. Nós temos, então, 250 mil litros, que cada metro cúbico tem 1.000 litros. Considere uma laranja como uma esfera composta de 12 gomos exatamente iguais. Se a laranja tem 8 centímetros de diâmetro, qual é o volume de cada gomo? Olha, presta bem atenção. Se ela tem 12 gomos no total, um gomo corresponde a um dozeavos da laranja. Isso aí não precisa nem fazer muita conta, né? Só raciocinar. Então é 4/3 de π que multiplica 4 ao cubo, certo? Isso aí é o volume da laranja toda. 256 π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora, como é um gomo só, eu vou multiplicar por um dozeavos. Então, 256 π sobre 3 multiplicado por um dozeavo, vai simplificando aqui, por dar 12, ficou 3, dá por 3, deu 64, simplifiquei por 4, né? Simplifiquei por 4, ficou, multiplicando 3 vezes 3, 9, 64 vezes 1, 64 π sobre 9 centímetros cúbicos. Exercício bem interessante. O reservatório de forma esférica da figura abaixo tem 9 metros de raio. É raio. Para encher totalmente esse reservatório são necessárias 20 horas. Nessas condições, o reservatório recebe a água na razão de quantos metros cúbicos por hora. Então, vocês têm que compreender o seguinte, a gente vai calcular todo o volume, dividir por 20 horas, a gente vai saber quanto que caiu lá dentro por hora de água, tá bom? Então, 4/3 vezes 9 ao cubo, nós temos 972 π metro cúbico. Muito bem. Então, nós temos aí 972 π metro cúbico dividido por 20. É 48,6 π metro cúbico barra hora, por hora. Se você considerar o π 3,14, dá aproximadamente 152,60 metros cúbicos por hora. Ou então a resposta poderia ser 48,6. Vai depender do que o examinador pediu. Como não informou o valor de π, a gente usa 3,14. Às vezes ele pode informar que é 3, que numa prova é mais fácil trabalhar com 3 do que 3,14, né? Qual é o volume de uma esfera de raiz cúbica de π centímetro? É só substituir os valores, gente. O volume é 4/3 de π, no lugar do R eu coloquei o valor dele. A raiz cúbica de π elevado ao cubo. Então vai dar 4/3, simplificou ali com π, π vezes π, π ao quadrado. Correto? Vai dar o quê? 4/3 de π ao quadrado centímetros. Se você colocar 3,14, multiplicar por 4, dividir por 3, você vai achar aproximadamente 13,15 centímetros cúbicos. O volume de uma esfera de 512 π sobre 3 centímetros cúbicos. Calcula o raio e a área da superfície esférica. Então, se o volume é 4/3 de πr3 corresponde a 512 π sobre 3, multiplica aquilo cruzado, acha o valor de R, vai para lá dividindo o π, o 4/3, que aí 4/3 vai para lá dividindo, multiplica invertido, fica 3 sobre 4, né? Π cortou com π, fazendo as continhas, deu 128. O raio, se você fatorar o 128, você vai descobrir que é 4 raiz cúbica de 2 centímetros. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Nós sabemos que o R é 4πr ao quadrado, 4π que multiplica R ao quadrado. R ao quadrado
de 4 raiz cúbica de 3, que é o valor do nosso raio, que nós achamos ali, vai dar 16, simplificou ali, dá raiz cúbica de 2, que o 2 está ali levando, foi lá para dentro da raiz. Aí, fazendo a conta, ficou 64π raiz quarta de 3, cúbica de 4 centímetros quadrados. Simples, tem que prestar atenção nas contas, tá? Uma cunha de ângulo de 60 graus e raio R, vizinho de 6 centímetros. Determine o seu volume. Observação: 60 graus da cunha dividido por 60 corresponde a 1/6 da circunferência, né? Correto? Então, volume é 1/6 que multiplica 4/3 πr3. É igual a 1/6 vezes 4/3 π vezes 6 ao quadrado. Fazendo essas continhas, deu 48π centímetros cúbicos. Um fuso de 30 graus tem 3 centímetros de raio. Qual é a sua área? A área, olha, o fuso tem 30 graus. 30 graus corresponde a 1/12, né? Se você viu que 1,60 corresponde a 1/6, a metade de 60, multiplica o 6 por 2, dá 1/12, 4πr ao quadrado. Fazendo as continhas, 4 simplifica por 12, dá 1/3 vezes 3 ao quadrado, que é 3π centímetros quadrados. Tudo é aplicação direta de fórmula e fazer continha. E raciocinar e ler o problema para saber exatamente o que está acontecendo. Uma cunha esférica corresponde a um ângulo de 72 graus. Qual é o volume igual? Ela tem um volume igual a 6,4 metros cúbicos. Calcule a área do fuso esférico determinado por essa cunha na esfera. Considere π igual a 3. Então, nós sabemos, né? Se você fizer a proporção, você vai ver, pegar aquela fórmula que nós aprendemos, fazer a conta, passar o 4π, 4 sobre 3πr3, multiplicando, você vai ver que o volume da cunha é απr3 sobre 270. E que a área do fuso também é απr2 sobre 90. Correto? Então, aí agora nós fizemos isso em slides anteriores. Depois vocês verifiquem lá. Fazendo as continhas de substituição, vai dar 72 vezes 3r ao cubo sobre 270. R ao cubo é igual a 8, R é igual a 2. A área do fuso, né, vai ser 72, que multiplica π, que é 3, vezes 2 ao quadrado, sobre 90, dá 9,6 metros quadrados, ok? Sabemos que uma boia da figura a seguir serve para orientar navios à entrada de um porto. Essa boia é formada por um hemisfério de 2 metros de diâmetro, que está ali um hemisfério esférico, né? Certo? Hemisférico, esférico, que é a bolinha que está ali de cor lilás, né? A roxa, né? De diâmetro. E por um cone de 80 centímetros de altura. Qual é o volume da boia? Use a π igual a 3. Então é mais, só aplicar a cone. Vamos calcular o volume do cone, depois o volume da parte esférica e somar os dois. O volume hemisférico é a metade de uma esfera, que multiplica 4/3 de πr ao quadrado. No caso do nosso raio, você tem o diâmetro de 2, o raio é 1. Então vai dar 2π sobre 3 metros cúbicos. E o volume do cone é 4/3 de πr ao quadrado. Então, 4/3 de πr ao quadrado vezes 0,8 vezes a altura, que é 0,80, que ele deu a altura para nós do cone, né? Que é 80 centímetros. Como a gente transformou em metro, está transformando em metro, é 0,80 metros. Então, fazendo as continhas, nós dá 0,8 π sobre 3 metros cúbicos. Aí, o que acontece? Eu já tenho o volume do hemisférico e tenho o volume do cone, eu vou somar os dois. Vai dar 2π sobre 3 mais 0,8 π sobre 3, né? Eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. 2,8 π sobre 3 metro cúbico. Como π vale 3, eu posso cortar o 3 com 3, deu 2,8 metro cúbico. Agora, para encerrar aqui, a gente vai uma quintanda verde fatias de melancias embaladas em plástico transparente. Uma melancia com uma forma esférica de raio R, medida R centímetros, foi cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem uma forma representada na figura. Aquele pedacinho laranja de uma melancia. Vocês têm que lembrar que aquela melancia, pelas perguntas que eles vão fazer, ela tem aquela parte de cima laranja mais forte, que é a casca da esfera. O volume, e a área dela tem 2 semicircunferências, que pode ser até dizer que é uma, né? Tá. 2 semicircunferências iguais, de um lado e do outro. Então, na letra A, sabendo-se que a área da superfície de raio
R centímetro é 4πr ao quadrado, nós já sabemos disso. Determine, em função de πr, a área da casca de cada fatia da melancia. Nós vamos achar só aquela área laranja. Depois, quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar a fatia, sem nenhuma perda e sem sobrepor camada de plástico, ou seja, qual é a área da superfície total da fatia. A letra A é facinho de resolver, vamos jogar os dados ali e aplicar. Agora, para calcular a área, nós vamos ter a casquinha, mais duas semicircunferências. Então, acredito que os senhores enxergaram isso aí. Então, vamos fazer o exercício, né? A área é 4πr ao quadrado, é a área da casca. Então, a área da casca é como é, cada fatia não tem 1/12 da área, da semicircunferência, portanto, vai dar 4πr ao quadrado sobre 12. Fazendo as continhas, é πr ao quadrado sobre 3 centímetros. Agora, a área da casca, nós vamos gastar 2 semicírculos, né? Então, agora, a área, somando toda a área de plástico, nós vamos gastar o plástico da casca, que nós achamos que é πr ao quadrado sobre 3, mais 2 vezes a semicircunferência, πr ao quadrado sobre 2. Cortou 2 com 2, ficou 1 ali. A gente tira o mínimo múltiplo comum, fração diferente, pega, soma os dois, conserva, dá 3 por 3 dá 1, 3 por 1 dá 3, somando vai dar 4πr ao quadrado centímetros quadrados. Simples. Senhores, eu sugiro que os senhores repitam todos os exercícios. Quando tiver dúvida, volta nas explicações e veja o vídeo quantas vezes necessário for para compreender, porque exercício de esfera cai o tempo todo no Enem, concurso e vestibular. Tenham bons estudos e até o nosso próximo vídeo.